Meus amigos, este será a terceira vez que a gente faz esse programa aqui. É um programa dedicado parte para a SOFAM, que é a nossa Associação dos Ostomizados de Pelotas, representando toda a Zona Sul aqui, né? E a gente vai trabalhar com isso. Aliás, estamos trabalhando já há muito tempo com a SOFAM e estamos passando todas as informações sobre as pessoas ostomizadas, o processo que passa para se tornar estomizado. E, na verdade, sendo estomizado é a forma de salvar a vida daquelas pessoas, como eu, né, que passou pelo câncer de reto e intestino. Se não fosse a famosa bolsinha, que todos já ouviram falar, a gente não estaria aqui, né? Porque é o que salva a nossa vida, exatamente, é a bolsinha, né? Ou seja, faça a cirurgia e quando a pessoa tem o câncer de colo retal, e aí depois da cirurgia é feito essa adaptação com a bolsinha para que a pessoa possa continuar sobrevivendo, certo? A meta maior, na verdade, que a gente está trabalhando já e quer trabalhar mais, inclusive precisamos de muita ajuda para isso, né? A SOFAM precisa de ajuda para evitar que as pessoas cheguem nesse problema do câncer, né? Ou seja, temos vacina para várias coisas já que foi praticamente erradicado, né? E essa doença que é a segunda, esse é o grande problema, é a segunda doença que mais mata no mundo, não é só no Brasil, não. É o câncer, esse coloretal. Você tem a primeira doença que causa muita dor, sofrimento e morte, que é a maior, que é a que mais mata, na verdade, é o câncer de pulmão. Depois vem o câncer coloretal, e depois vem outros, câncer de mama, e, enfim, tem várias outras doenças. Mas o câncer coloretal é uma doença que pode ser evitada completamente. A pessoa não tem que passar por isso, tá? Uma vez que faça a prevenção. E o que é a prevenção? Ainda não existe uma vacina para o câncer coloretal, mas existe sim a prevenção, que seria, no caso, a colonoscopia. E claro que essa doença afeta pessoas de todas as idades, mas ela se manifesta mais depois que a pessoa passa dos 40 anos de idade, tanto o homem como a mulher, né? É quando mais aparece a colonoscopia, aliás, o câncer coloretal. Então, a colonoscopia, o que ela faz? Ela prevê a doença porque quando é feito esse exame, se houver alguma metástase nos intestinos, já com o próprio exame aquilo é eliminado. Então, porque a metástase é uma coisinha muito pequenininha que se localizam nos intestinos. E o exame de coloretal, aliás, o exame de colonoscopia, ele retira essa metástase. Então, essa metástase, se a pessoa não faz os exames, ela vai se tornar no câncer. Então, é simples a coisa. Tem um custo, naturalmente, como tudo tem, né? Mas não é um custo tão grande assim. Aliás, não há dinheiro que pague a saúde de ninguém, na verdade. Então, você se está já na idade de 40 anos para cima, se ainda não fez colonoscopia, comece a fazer. Porque quando há incidente de câncer na família, veja bem, se você tem incidente de câncer na família, você deve, a partir dos 40 anos, fazer a colonoscopia uma vez cada 3 anos. Tá? Se não há incidente de câncer na família, então você pode fazer esse exame uma vez cada 5 anos. E você nunca vai ter o câncer. Tá? E essa é uma doença que afeta todo mundo, com histórico na família ou sem. No meu caso, por exemplo,
não havia histórico de câncer na minha família e eu não tinha essa informação que eu estou passando para vocês, de que deve-se fazer esse exame, não importa se tenha histórico ou não na família dessa doença. Então você vai gastar ali uma vez cada 5 anos ou uma vez cada 3 anos, você vai gastar ali 1.000 e poucos reais e não vai ter que passar por sofrimento de cirurgia, não vai ter que passar pelo sofrimento de ter que usar uma bolsinha, como é o meu caso, para o resto da vida. Deixa de ser, a pessoa deixa de estar normal, já não é mais normal. Cada movimento que vai se fazer, né, vai fazer um passeio, vai fazer uma viagem, lá o que for, vai fazer uma compra, você não sabe porque você está usando uma bolsinha que a qualquer momento ela está em funcionamento. Não há controle nisso aí. E você não quer passar por isso. Vou lhe dizer uma coisa, eu não desejo isso nem para... Se eu tivesse, que não tenho, graças a Deus, algum inimigo, eu não desejaria isso para nenhum inimigo. Se eu tivesse, graças a Deus, eu não tenho inimigos. Bira, apareceu um negócio ali, agora desapareceu. Já tinha aparecido um negócio na câmera branca ali, mas desapareceu. Muito bem. Desculpe a nossa falha aqui. É que eu estou observando aqui a gravação e apareceu um negocinho do lado ali, mas tudo bem, já está sob controle. Então é isso aí, gente. A gente está trabalhando muito com a Sofam, inclusive a vez passada, a última gravação que se fez, né, a gente mostrou lá no Ceará, onde fizeram lá uma sede, né, para uma associação como a nossa, com os mesmos fins, para ajudar as pessoas, né, as que já estão, né, naturalmente as que já estão ostomizadas, que é o caso da Sofam, né, mas e aí foi doado uma casa de alguém lá na cidade, lá no Ceará, onde tem essa sede, alguém doou uma casa para fazerem a sede da Sofam em uma clínica, que aliás ficou muito boa, e essa era a meta, a meta da que eu tinha logo que entrei na Sofam, que entrei como presidente, né, que hoje eu estou como presidente da Sofam. Então eu entrei nesta meta de conseguir uma sede, porque a Sofam, como eu expliquei antes, não tinha sede. Agora temos uma sede emprestada aqui na rodoviária de Pelotas, mas a gente está batalhando para conseguir uma sede própria, onde nós vamos criar nesta sede também uma clínica. E essa clínica faria o quê? Com as doações, porque a Sofam é uma entidade sem fins lucrativos. Então, tudo que a gente consegue fazer pela Sofam é através de doações. As pessoas que fazem as doações, e aí a gente vai conseguir, já estamos nesse processo, já que já estamos com uma sede, não própria, mas temos uma sede, estamos encaminhando pessoas que se associam a nós, firmas, companhias e tal, para que a gente possa arrecadar fundos e pagar esse exame de colonoscopia para aquelas pessoas acima de 40 anos, de baixa renda, que não têm condições de pagar esse exame, né? Preventivo, o exame preventivo, né? Além de nós ajudar aqueles que já estão com o problema, né? Então, a nossa grande meta, na verdade, é pagar para qualquer pessoa de baixa renda que não pode pagar um exame de colonoscopia, a Sofam vai fazer isso, vai pagar esse exame para que evite que a pessoa tenha um câncer no futuro. Tá? Nós fazendo a prevenção, naturalmente que vai ajudar essas pessoas a não terem essa doença. E além de não ter essa doença, quem está na faixa dos 40 anos, como eu falei na vez anterior, e está trabalhando, é produtivo, faz esse exame, continua trabalhando, continua produtivo, continua pagando seus impostos para o governo, em vez de o contrário. Quando é detectado essa doença, que a pessoa passa pela situação que eu estou, que não é o meu caso, porque eu já estava aposentado, né?
Mas se a pessoa é produtiva, ela vai deixar de ser produtiva, por quê? Porque não vai poder trabalhar mais. Ela vai ter que sair do emprego, vai deixar de pagar impostos, tá? E vai passar a dar despesa para o governo. Porque a pessoa de baixa renda, que não tem condições financeiras, tá? Aos 40, 50 anos, vai se aposentar obrigatório por causa da doença, porque não vai ter mais condições de trabalhar, e vai criar uma despesa para o governo, na verdade. Então, essa é uma meta, eu gostaria de pedir a todos que estão me assistindo, né, se puderem nos ajudar com isso, tá? Se puderem ajudar a Sofam com doações, o valor, não importa, o valor que puderem, né? Quem pode mais, ajuda mais, quem pode menos, ajuda menos, mas fazer um depósito, um PIX, ou um depósito bancário para a Sofam. Então, a gente aí vamos ter condições de arcar com essa despesa das pessoas que não podem fazer exame porque não têm condições financeiras. Essa é uma parte desse programa. Agora vou passar para a segunda parte desse programa. Na realidade, e na verdade também, a nossa intenção é, através de estudos científicos e através de estudos espirituais, que a gente conseguiu umas informações que vamos passar, né, através desse programa, e vamos ter, periodicamente, vamos ter pessoas de várias religiões aqui como convidados aqui para a gente passar as ideias de cada um, né, sempre respeitando todas as religiões, porque todas foram criadas para levar o ser humano a Deus. Né? Todas as religiões, o trabalho das religiões e das pessoas que são encarregadas de transmitir, né, as informações sobre a espiritualidade é para levar o indivíduo e levar o ser humano a caminho de Deus, na verdade. E nós temos um estudo já bastante, de muitos e muitos anos. Eu quero apontar aí que eu, no meu caso, eu sou espírita kardecista, mas não vou falar sobre a religião kardecista aqui, eu vou falar sobre a espiritualidade, aquilo que eu aprendi. Eu estou com 82 anos de idade. Graças a Deus estou bem, apesar de ter passado pelo câncer de colo retal e usar a bolsinha. Mas, fora disso, eu estou bem de saúde. Também no mesmo processo, quando eu descobri a doença, também eu estava com... estava não, mas peguei a Covid-19, né? E me afetou também aquilo, passei 14 dias em isolamento, graças a Deus também me recuperei, e isso também foi porque Deus me quis me manter mais um pouco aqui, né? E então agradeço muito a Deus por isso, e também agradeço as pessoas que fizeram orações por mim. Graças a Deus eu tenho muitos conhecidos, eu já tenho um contato bastante grande, e a internet, que é o que vocês estão assistindo, ajudou muito nisso aí. Muitas pessoas oraram por mim, né? E graças a Deus eu consegui sair dessas duas situações que foram bastante, digamos assim, bastante violentas para mim, né? Mas eu passei por isso, graças a Deus eu ainda continuo aqui, e essa doença me trouxe para o que eu estou fazendo agora, trabalhando com a Sofam, e no começo agora de trabalhar com a espiritualidade, para a gente entender, né, aquilo que eu estudei muitos anos, tanto na parte espiritual como na parte do universo, que eu venho estudando também.
E na programação passada, até, acho que foi nas duas, não, Mirinha, que se passou um pedacinho do universo para a gente ver a grandeza do universo e o nosso tamanho dentro dele. Somos muito insignificantes dentro da grandeza do universo. Então, algumas religiões, elas falam sobre Deus em uma forma em que, claro, que na compreensão do ser humano, que tem uma compreensão muito pequena em relação à espiritualidade, alguns dizem que Deus é um ser, que nós somos a semelhança de Deus, que é um ser, claro, muito grande e que ele nos cuida, né? Então, aliás, não só nos cuida, como nos criou, a todos, né? A tudo. Deus é o criador de tudo. Mas algumas pessoas pensam que Deus é um ser, digamos assim, que se possa descrever. Na minha forma de entender isso, pelos estudos que eu tive, Deus é algo tão imenso, tão grande, porque se a gente olha essas partes que se mostrou nos outros dois programas da dimensão do universo, né? Há poucos anos atrás, antes de nós termos a tecnologia, a gente olhava para o céu, aqueles milhares e milhares de estrelas e achava que aquilo era o universo. Na verdade, aquilo é a nossa galáxia, né? Aquilo que nós enxergamos a olho nu é simplesmente a nossa galáxia, que tem bilhões de estrelas e planetas e corpos celestes, são bilhões, é incontável dentro da nossa galáxia. Agora eu estou partindo para a parte espiritual desse vídeo. Então, a nossa galáxia, se nós analisarmos a grandeza, pela informação que hoje temos, né, essas sondas que o homem está mandando para fora, para dentro da galáxia, até para fora da galáxia, agora se sabe que a nossa galáxia é uma entre milhões de galáxias. Ora, se a nossa galáxia, com milhões, bilhões de planetas, estrelas e corpos celestes, já é uma coisa imensurável, criada por Deus, então agora nós vamos imaginar, pela informação científica que nós temos agora, qualquer um pode acessar a internet, aí, o YouTube, e está ali as informações todas sobre as galáxias, essa coisa toda. Você olha aquilo, a imensidade, são milhões, bilhões de galáxias que nós conseguimos ver através de instrumentos, né? Fora, naturalmente, que nós não conseguimos ver. É algo, além de maravilhoso, é algo grandioso demais para a nossa compreensão. Nós não temos, por mais inteligente que seja um ser humano aqui no planeta, não tem condições de avaliar, de entender o que significa isso. É grande demais para a nossa compreensão. Então, se nós começarmos a analisar isso aí e querer encaixar Deus como criador de tudo isso aí, é outra coisa que nós não temos compreensão, não podemos entender o que é Deus, porque pelas religiões todas, elas nos dizem que Deus está em toda parte. Deus está em tudo. Logo, se Ele está em tudo, imagina só no nosso planeta, pequeno planetinha aqui, Deus está em tudo, dentro das flores, das formigas, Ele está nas borboletas, Ele está no ser humano, está nos animais, que Ele é o que cria tudo, Ele está dentro de tudo isso aí. Tá? Então, se a gente começa a analisar isso aí, que é o que eu faço muito, eu gosto muito de analisar as coisas. Eu gosto de ver que as coisas fazem sentido. Se não fizerem sentido, para mim, não que não seja verdade, mas eu vou procurar fazer com que as coisas façam sentido. Tá? No momento que elas fizerem sentido, é a parte que eu tenho um pouco de compreensão sobre elas. Mas quando me contam alguma coisa que não faz sentido para mim, eu vou pesquisar para ver se tem algum erro naquilo ou se aquilo está certo e quem está errado sou eu.
Tá? Então, vamos, continuando a analisar a grandeza de Deus. A gente acredita, não só acredita, sabe que Deus é o Criador de tudo. Então, a gente está aqui nesse mundo por algum motivo, fomos criados por Deus. Então, aí eu começo a pensar nas diferenças entre o ser humano, né? Não só em diversos países que tem aqui na Terra, né? Mas as raças, né? Nós temos várias raças na Terra, tudo criação de Deus, naturalmente. E eu começo a me questionar por que essa diferença, já a princípio, de raças, porque não é tudo igual. Se Deus é um ser perfeito e todas as religiões vão dizer que Deus é perfeito. Por que criou essa diferença? Muito bem. Essa é um dos questionamentos que eu faço. Depois nós temos outras diferenças. Por exemplo, nós temos diferença em famílias, já reduzindo do planeta, já vamos reduzir uma coisa já mais dentro da nossa vida em comum. Nós vemos diferenças nas pessoas, nas famílias. Umas famílias, todos os membros daquela família nascem já dentro de um certo conforto material, né? Já tem famílias que têm bens já desde muito tempo, então os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, quando nascem nessas famílias, eles não passam pelo sofrimento de fome, de frio, né? De necessidades. E muitas outras famílias já ao aparecer, já aparecem de outra forma, né? As pessoas vêm já ou com defeitos físicos, né? Não tem uma perna, ou não tem um braço, ou é cego, ou é surdo. Outras pessoas passam fome porque não têm condições, são pobres, são muito pobres, não têm condições de se alimentar direito, de moradia, terríveis moradias, se vê aí, hoje nós conseguimos ver pela internet, pessoas que moram em barracos que são feitos de barro, não tem aparelhos nenhum doméstico em casa, não tem luz, não tem água, tem que sair com um balde lá longe, trazer um balde d'água. Enfim, são diferenças muito grandes que a pessoa precisa se analisar sobre isso. Por que Deus criou aqueles com tudo, né, saudável, vivem uma vida tranquila, uma vida boa, e aqueles outros num sofrimento desde que nasce até que morre. Muitos morrem desses que eu digo que não são privilegiados, morrem de doenças terríveis, quando aqueles outros não têm doença nenhuma. E se tiver alguma doença, tem condições de ter um bom médico, um remédio, alguma vacina, alguma coisa, e não passam por isso aí. Então, esse assunto que eu falo é sobre a espiritualidade, agora eu vou entrar no lado, né, em seguida eu vou entrar no lado da gente analisar o que é esse programa, para que é esse programa, que é causas e efeito, ok? Então, vocês me dão um minutinho para tomar um gole d'água e já voltamos. Você está assistindo programa Causa e Efeito. Não esqueça, compartilha o nosso programa, deixa o seu like e te inscreva aí. Então, voltando ao que nós estávamos conversando, tá? Essas grandes diferenças nas pessoas, em todas as pessoas, em todo o planeta, na verdade, não? A gente fala mais próximo daqueles que a gente tem contato, mas isso acontece no mundo inteiro. Então, vamos tentar entender a Deus, que nos criou a todos, porque não somos todos exatamente iguais, com as mesmas oportunidades, não tendo que passar trabalho, não tendo que passar por doença, essa coisa toda. Porque se
a gente pensar que Deus dá preferência de uns para outros, se tiver uma preferência, né? Aí deixa de ser um ser justo. E Deus é perfeito, é justo, Deus é puro amor. Deus não castiga ninguém. Então, o que a gente tentando entender, chegamos a uma conclusão, através de estudos, naturalmente, né, de informações espirituais também, que Deus, ao nos criar a todos, no começo, logo que nos criou, e está sempre criando, né? Deus não fez uma criação aqui no planeta Terra e parou, ele continua criando, né? Então, há milhões e milhões de anos. Claro que, naturalmente, cada planeta vai ser preparado para um certo tipo de vida, né? De vida animal, de vida vegetal. Alguns não têm nenhum desse tipo de vida humana. Muitos planetas, a grande maioria, não tem esse tipo de vida, pelo menos que eu saiba, né? A gente não teve nenhum contato ainda com seres como nós, seres humanos. Mas, naturalmente, que Deus não estaria criando todo esse universo aí para nada, só para enfeite, nós de noite olhar lá para cima e dizer, isso que bonito. Tudo tem uma serventia, tudo tem um uso. Tá? Então, a gente voltando para o critério de analisar, naturalmente, quem somos nós para analisar Deus, mas analisar as coisas que Deus cria, né? Chegamos à conclusão, pelos estudos, que Deus, ao criar o ser humano, ele nos deu o que todas as religiões sabem disso, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa o quê? O que significa livre-arbítrio? Significa liberdade total. Então, ao nos criar, esse é o maior presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, né? Nós podemos fazer o que quiser, a hora que nós quiser, né? Podemos fazer o bem, podemos fazer o mal, enfim, nós podemos fazer da nossa vida o que nós quiser fazer com ela, que é essa vida que Deus nos deu. E ao mesmo tempo que quando começamos na criação de Deus, que nos criou, não na criação dele e do universo, mas criação como seres humanos, né? Ele nos criou todos iguais. Nós não somos todos iguais, nós somos muito diferentes, mas na criação, logo no começo, todos fomos criados exatamente iguais, ou seja, completamente ignorantes. Não sabíamos nada, nenhum de nós. E com o tempo, com a evolução e com as vidas subsequentes que vamos tendo, que aí já estou entrando no lado da reencarnação, que muita gente não admite, muita gente não entende, muita gente nem quer saber disso aí, mas a justiça de Deus é perfeita. Logo, é impossível que Deus fosse criar ao ser humano com uma vida somente, uma oportunidade, uma vida, uma encarnação somente, com essas diferenças todas. Não seria justo, porque muita gente não tem nem oportunidade de ser nada, já nasce surdo, mudo, cego, né? Que oportunidade tem essa pessoa que nasceu nessas condições com aquela que é... e tem mais um detalhe, além de ser mudo, surdo e cego, às vezes muito feio, pessoas feíssimas, né? E aí vamos comparar com aquele que é bonito, que é bonita e é perfeita, tem visão perfeita, tem audição perfeita, aprende a falar corretamente, né? Se comunica muito bem, se veste bem, come bem, passeia, viaja, essa coisa, comparado com aquele coitado que já deu de nascimento naquela situação terrível. Então, se Deus é justo, e alguma coisa tem que ter para essa diferença. Tem que haver algo que causou essa diferença, e não foi Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio e nos criou todos iguais. Então, nos estudos que eu tenho,
essa diferença vem através do livre-arbítrio, ou seja, causa e efeito, que é o que nós estamos trabalhando nesse programa, causa e efeito. Então, se a pessoa, em uma vida, decide ser bom, decide ajudar os outros, ter empatia, muitas vezes sai do seu caminho para poder ajudar um outro irmão que nem conhece, que ele nunca viu na vida, mas a pessoa vai lá ajudar, como é o caso da Sofam. As pessoas que estão trabalhando com nós na Sofam, como eu, não ganham nada material para fazer isso. A gente trabalha ajudando, orientando, fazendo o possível para livrar os nossos irmãos dessas doenças, e aqueles que entraram nessas doenças poder ajudar, auxiliar de várias formas. Uma delas, por exemplo, mentalmente, porque muitas dessas pessoas que entram nessa doença, elas depois que passam a usar a bolsinha, vão para casa, elas entram em depressão, e acham que a vida não vale mais a pena viver e tudo mais isso aí. Então, essas diferenças é o livre-arbítrio. Logo, se a pessoa passa uma vida fazendo maldade, como tem, tem corruptos, políticos corruptos, temos também bandidos, pessoas que matam só pelo prazer de matar, temos estupradores, temos tanta maldade, pessoas má, e vivem uma vida, alguns até com um pouco de sacrifício, não têm quase a facilidade que os outros têm, porque já vieram de criança, já dentro de situações em que eles aproveitaram essa situação para se tornarem o que são maus. São espíritos já mais atrasados, porque o coração ainda não está funcionando no sentido de amizade, de carinho, de amor com o seu semelhante, que é o caso de ajudarem lá. Eles só fazem maldade e morrem com 60 anos, com 50, com 90, enfim. Quando morrem, causaram tanta maldade, e o quê? Aí Deus vai punir por o resto da eternidade uma pessoa que nunca teve oportunidade nenhuma. Então esse Deus não é um Deus tão bom assim, porque se Ele nos deu a todos a mesma oportunidade, porque uns passam por isso aí e outros não. Aí vem o estudo, inclusive na religião cristã, Jesus Cristo, que eu considero um irmão maior, eu não tenho Jesus Cristo como Deus. Algumas religiões têm Ele como Deus. Fazem de Jesus Cristo parte de uma trindade, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo, como se Ele também fosse Deus. Eu tenho Jesus Cristo como um espírito muito evoluído, ou seja, um espírito que não começou a sua jornada evolucionária aqui no planeta Terra, já começou a sua jornada evolucionária, como eu comecei, como você começou, como todos nós começamos, mas há bilhões e bilhões de anos em outros planetas, em outros lugares, e evoluiu ao ponto de chegar a ser um dos auxiliares de Deus na criação. Então, essas pessoas, voltando a essas pessoas que têm essa maldade, que fizeram essa maldade, elas não foram criadas para fazer isso aí. Elas tiveram o livre-arbítrio e escolheram fazer isso aí. Então, se a pessoa passa uma vida fazendo maldade, quando ela desencarna, que a maioria das pessoas falam e morre, aquele ser que está dentro daquele corpo, o corpo morre, mas aquele ser que é você, dentro de você, que é um espírito, você é um espírito, uma alma, nós somos todos. Esse ser não vai para o inferno, purgatório, nem para o paraíso, ele vai para dentro da frequência que ele criou. Ele criou uma certa frequência, então ele é para onde ele vai. E aí,
ele retorna, porque Deus nos dá a oportunidade, toda a oportunidade de podermos mudar, podermos evoluir. E ele retorna, então, naquela situação de cego, de doente, tá? Porque ele criou essa maldade. Então, ele agora está resgatando a maldade que ele mesmo criou por vontade própria, não por castigo de Deus. Ele retorna à vida, nasce novamente, noutra família, e vai passar por sofrimentos que causou numa vida anterior. Então já se vê mais uma justiça aí, sem o agravamento de que Deus é que nos castigou, está nos castigando. Ele não está nos castigando. Deus é por amor. Nós nos castigamos, nós fizemos as coisas erradas, ou seja, nós fizemos a causa e depois vamos receber o efeito. Causa e efeito. Tá? Outras palavras. Plantação e colheita. Você, na plantação, você é livre para plantar se quiser plantar. Se não quiser, não planta. Mas se plantar, se você plantar, seja lá o que for que plantar, a colheita é obrigatória. Você vai ter que colher aquilo que plantou. É a mesma coisa, causa e efeito. E esse é o trabalho que a gente está fazendo para esclarecer. Não estou tentando fazer com que ninguém mude de religião, nem que acredite em outras coisas, não importa. Eu estou mostrando aqui, nesse programa, vou mostrar muito nesse programa, as mudanças que nós mesmos podemos fazer conosco. Eu não posso mudar ninguém, gostaria muito de mudar a forma da outra pessoa pensar, mas não posso. Ela vai pensar, ela que vai ter que mudar. Então, eu estou mudando a mim mesmo, é só o que eu posso fazer. Eu não posso mudar ninguém, eu posso esclarecer certas coisas que eu aprendi, né? Eu posso transmitir isso aí, e a pessoa que vai analisar se vale a pena, se o que eu estou falando está errado, se o que eu estou falando está certo, ou se faz algum sentido ou não faz. Enfim, você tem a escolha, é você que vai escolher, não sou eu. Eu simplesmente estou mostrando algumas alternativas. É como se tivesse uma janela da sua casa que está sendo fechada e você nunca viu o que tem lá fora dessa janela. Então eu estou lhe mostrando, olha, naquela parede tem uma janela, vamos abrir e vamos ver o que tem lá fora. É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Estou tentando fazer. Estou tentando mostrar que você pode pensar por conta própria e pode analisar. Assim como eu também penso por minha conta e analiso, você pode fazer isso também. E começar a ver que o universo é tão grande, tão imenso. A criação de Deus é tão grande, tão maravilhosa. Você vê uma borboleta, a coisa mais linda. Mas também você vê uma lagarta, um animal feio. Você vê uma cobra, um animal peçonhento. Né? Isso tudo é amor, tudo é criação de Deus. Deus criou tudo isso aí. Ele não criou uma cobra para lhe morder e você morrer. Ele criou a cobra para ela viver a vida dela. Né? Agora, o homem vai lá, invade aquele território, constrói uma casa em cima daquele lugar onde a cobra morava, né? E numa dessa pisa na cobra e ela, para se defender, lhe dá uma mordida e você morre. Né? Não foi Deus que criou isso aí para acontecer. São coisas que acontecem. E por que acontece? Porque livre-arbítrio. Nós causamos tudo o que nos acontece. É nós mesmos. Não é Deus. Deus não faz nada errado. Se estamos passando por alguma doença, uma doença terrível, uma doença leve, o que seja, é merecimento. Nós merecemos aquilo porque nós causamos um sofrimento em algum tempo, em alguma encarnação. Nós causamos um sofrimento e precisamos resgatar aquele sofrimento que causamos. Então nós viemos nessa encarnação, nessa vida, né? E vamos passar por aquilo. Mas não vai pensar que termina aqui quando a gente morre, ou seja, quando o corpo morre, nós desencarnamos e aí sim voltamos para a vida, porque isso aqui é somente uma passagem. Você não leva nada físico ou material daqui quando for para o outro lado, quando for para outras frequências,
Você vai levar aquilo que fez. Simplesmente aquilo que fez. Se fez de bom, você vai levar. Que fez de ruim, você vai levar. E vai ter a oportunidade de retornar muitas vezes. E modificar aquilo e crescer. Porque todos nós, todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Ele nos ama. E como Deus nos ama, nos dá a oportunidade de nós mudarmos. E é isso que precisamos fazer. Hoje está se falando aqui muito na televisão, você vê essas investigações sobre essas falcatruas que estão fazendo no governo. Estão roubando os aposentados, estão roubando os pensionistas em milhões de reais. Pessoas que ganham uma miséria, mal conseguem sobreviver com aquilo, e ainda essas pessoas tiram esse dinheirinho pouco que tem, que ganha aquela pessoa que trabalhou uma vida inteira ganhando um salário mínimo e agora está aposentada com salário mínimo, e esses grandes milionários fazendo viagem para hotéis, para países onde vão gastar fortunas. Bom, tudo isso aí é livre-arbítrio, eles podem fazer isso aí. Claro que pode. Não sou... A nossa lei, se conseguir pegar algum, vai ter alguma pequena justiça, mas não a justiça completa, a justiça de Deus, porque eles criaram, com o seu livre-arbítrio, esse problema. Logo, vão retornar. Agora, no próximo programa eu vou falar sobre a evolução planetária e a evolução espiritual. Nós estamos aqui praticamente no final desse horário, né? E trouxemos um pouco que podemos falar sobre isso, mas vamos ter a oportunidade de falar muito sobre isso, vamos ter convidados aqui, como já tivemos, né? Vamos ter mais outros convidados de qualquer religião. Se a pessoa tem conhecimento dentro da sua religião, quiser participar da nossa programação, entre em contato comigo. E você vai poder vir aqui dar a sua opinião. Nós não vamos discutir nada com ninguém, nem sobre religião, nem sobre esporte, tá? E nem sobre política. Cada um pensa da sua maneira e cada um vai viver a sua vida como quiser. Mas aqui, quando pudermos esclarecer certas coisas aqui nesse programa, das três formas, podemos. Eu não estou fazendo um programa para só o que eu falo é o que é certo, não, que eu também erro. Sou um ser humano, também erro, já errei muito na vida, em outras vidas, por isso estou passando pelo que eu estou passando, porque mereci o que eu estou passando. Só que com o detalhe de que eu aceito e entendo o que eu estou passando, está me livrando de erros do passado. Esse é o pagamento que eu estou fazendo para poder me tornar um ser mais perfeito, como todos nós. Todos nós podemos nos tornar um ser mais perfeito. Eu vou pôr aqui depois o Pix da Sofã, se vocês puderem ajudar com qualquer doação. Tá? Eu já expliquei para que esses fundos também serão tudo posto em livros para qualquer pessoa poder, a hora que quiser, inspecionar aonde essas doações que nos derem vão, em que vai se gastar esse dinheiro. A Sofã vai gastar esse dinheiro somente para auxílio das pessoas necessitadas. Ninguém da Sofã vai ganhar um centavo por prestar trabalho para a Sofã. São todos voluntários, precisamos de voluntários. Você pode ser um voluntário da Sofã, se é estomizado ou não, você pode ser um voluntário. Se você tem uma casa da cidade, não pode ser nos arrebaldes por causa da funcionalidade, mas no perímetro central, a zona do Porto, a zona do centro, tá? Se você tem uma casa que não usa
está lá parada, está lá sendo invadida, enfim, está devendo impostos para o governo, para a cidade, doe essa casa para a Sofam, porque nós podemos transformar ela não só na sede da Sofam própria, mas podemos transformar ela também num local de abrigo para as pessoas que estão abandonadas pela vida. Podemos transformar essa casa numa clínica onde podemos ajudar muita gente gratuitamente. A Sofam sendo gratuita através de vocês com as suas doações. Então, pense nisso. Você está lá fazendo uma coisa boa, muito boa. Não só doando o pouco que puder, mas também doando uma casa para que nós possamos ter um local para trabalhar. Já temos alguns voluntários trabalhando com nós, mas precisamos de mais. E se você pode dispor de 1 hora, 2 horas na semana, um dia, meio-dia na semana para ajudar o ser humano, o seu irmão, junte-se a nós, nos busque. Aí temos nossos endereços, você vai ver na tela nossos endereços, você vai ter o Pix na tela também para poder ajudar, se quiser ajudar. E quem vai lhe agradecer a tudo isso é Deus. Deus vai lhe agradecer porque você está fazendo o trabalho para Ele. Toda a pessoa que você ajudar, você está ajudando Deus a ajudar. Ok? Eu quero agradecer a atenção de vocês todos por esse dia, que seja um dia feliz a todos e que Deus os acompanhe. Muito obrigado. Ao contemplar um céu bem estrelado, você já deve ter notado uma grande mancha esbranquiçada na esfera celeste. Talvez você possa tê-la confundido com algum fenômeno da atmosfera, como nuvens, poeira ou fumaça. Mas você sabia que esta faixa é o perfil da nossa própria galáxia? Será possível observar outras galáxias a olho nu, além da nossa? Afinal, o que são as galáxias? Os gregos antigos denominaram essa faixa esbranquiçada que se estende pela esfera celeste de círculo de leite. Para eles, aquela faixa correspondia ao leite derramado por uma deusa chamada Hera. Para os índios tupis-guaranis, essa mesma região é chamada de Caminho da Anta. E ao olharmos com um telescópio nesta região, é possível enxergar milhões de estrelas da Via Láctea, a nossa própria galáxia. As demais estrelas do céu também fazem parte da Via Láctea, mas esta faixa é assim esbranquiçada porque é nela que se concentra a maior quantidade de estrelas da nossa galáxia. A ideia inicial de que a nossa galáxia era apenas mais uma dentre muitas outras galáxias do universo surgiu com o filósofo Immanuel Kant. Para ele, existiam agrupamentos de estrelas que estavam muito além da nossa galáxia. Kant chamou esses agrupamentos de universos-ilhas. Em 1845, o astrônomo William Parsons resolveu estudar a teoria proposta por Kant e tentou observar objetos astronômicos anteriormente observados e catalogados por William Herschel. Parsons estudou a fundo os objetos catalogados como nebulosas e observou que muitos possuíam formas espiraladas. Na época, ele registrou com grande precisão, na forma de desenho, uma observação da galáxia do Rodamuinho. Essas observações serviram para a difusão da ideia apresentada por Kant dos universos-ilhas. Já no século XX, os astrônomos Harlow Shapley e Herbert Kurtz protagonizaram um debate. Shapley defendeu a ideia de que as nebulosas espirais eram objetos relativamente pequenos, que estavam próximos e se encontravam na nossa própria galáxia. Kurtz defendia que essas nebulosas espirais eram sistemas de estrelas em rotação, parecidos com a nossa galáxia, mas fora dela. Para resolver esse debate histórico, os astrônomos precisavam descobrir uma maneira de calcular a distância dessas nebulosas espirais e determinar um possível tamanho para o universo e para a Via Láctea.
A resposta veio em 1924, com o astrônomo Edwin Hubble. Ao estudar um objeto celeste catalogado como M31, ele descobriu que sua distância deveria ser muito maior do que se imaginava. Usando os métodos de cálculos desenvolvidos pela astrônoma Henrietta Leavitt, ele concluiu que aquele objeto estava a uma distância de uns 2 milhões de anos-luz da nossa própria galáxia. Portanto, M31 não poderia ser uma nebulosa dentro da nossa galáxia, mas era, na verdade, outra galáxia, a galáxia de Andrômeda. Com o tempo, conforme o astrofísico Edwin Hubble foi estudando as galáxias, ele foi percebendo que era possível classificar os tipos de galáxias diferentes que ele via, que ele observava. E ele classificou esses tipos diferentes de galáxias, pelo menos em 3 tipos, né? As galáxias elípticas, as galáxias espirais e as galáxias espirais barradas. E de modo que essas galáxias elípticas, elas têm um formato mais ou menos oval, que parece mais como um núcleo de uma galáxia espiral. E as galáxias espirais, elas são galáxias que têm estrelas no formato de um redemoinho, né? Como se fosse uma água escorrendo num ralo, né? Girando. E as galáxias espirais barradas são muito parecidas com as espirais, mas elas têm uma barra partindo do seu núcleo. E acredita-se nos estudos mais recentes que a nossa própria galáxia, a Via Láctea, seja uma galáxia deste tipo, uma galáxia espiral barrada. E é interessante perceber nessas galáxias espirais que o formato delas obedece a um padrão matemático conhecido por padrão de Fibonacci, que também é encontrado naqueles ciclones, nos furacões aqui na Terra, na disposição das sementes de um girassol, no formato de um caramujo, né, de um caracol, e nas cascas do abacaxi. Então, esse padrão matemático de Fibonacci é observado até mesmo nas grandes galáxias espirais. Hoje sabemos que o universo é povoado por muitas outras bilhões de galáxias, cada uma com seus bilhões de estrelas, planetas, buracos negros, nuvens de poeira, gases e matéria, tudo unido gravitacionalmente. Além disso, as galáxias não estão isoladas no universo. Elas se encontram agrupadas em aglomerados, ligando-se gravitacionalmente. Por sua vez, os aglomerados de galáxias estão agrupados em superaglomerados de galáxias. A Via Láctea faz parte de um aglomerado chamado de aglomerado local. Nele há diversas galáxias vizinhas, mas 3 delas são bastante especiais: a galáxia de Andrômeda e as galáxias satélites da nossa Via Láctea, chamadas de Pequena Nuvem de Magalhães e Grande Nuvem de Magalhães. Essas 3 galáxias são as únicas que podem ser observadas a olho nu daqui da Terra. Agora que você já conhece um pouquinho sobre as galáxias, que tal tentar encontrar esses objetos no céu estrelado?